A Coroa. Capítulo 1. Sinto muito, disse, preparando-me para a inevitável revolta. Quando minha seleção começara, eu a visualizara terminando dessa forma, com vários dos meus candidatos indo embora de uma vez só, muitos deles não preparados para que seu momento sob os holofotes chegasse ao fim. Mas após as últimas semanas, após descobrir como muitos deles eram gentis, inteligentes e generosos, considerava a eliminação coletiva quase de partir o coração. Eles tinham sido muito justos comigo, e agora eu teria de ser muito injusta com eles. O pronunciamento ao vivo tornaria a eliminação oficial, e todos eles teriam de esperar até lá. Sei que é repentino, mas dada a condição precária da minha mãe, meu pai me pediu para assumir mais responsabilidades, e sinto que o único modo de lidar com isso é reduzindo a competição. Como está a rainha? Perguntou Hale, engolindo em seco. Suspirei. Ela parece estar muito mal. Meu pai hesitara em me deixar visitá-la, mas eu finalmente tinha o vencido. Compreendi sua relutância no instante em que a vira, dormindo, a frequência cardíaca marcada pelo monitor. Ela tinha acabado de sair de uma cirurgia, na qual os médicos tiveram que colher uma veia de sua perna para substituir a de seu peito que trabalhara até a morte. Um dos médicos disse que eles a perderam por 1 minuto, mas conseguiram trazê-la de volta. Eu me sentara ao seu lado, segurando sua mão. Podia parecer bobo, mas eu me sentara na cadeira com a postura encurvada, certa de que ela acordaria e a corrigiria. Isso não aconteceu. Ela está viva, no entanto, e meu pai... ele está... Raul colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Está tudo bem, Alteza. Nós entendemos. Deixei meus olhos voarem pelo espaço, meu olhar pousando rapidamente em cada um dos selecionados enquanto memorizava seus rostos. Só para registrar, eu estava morrendo de medo de vocês, confessei. Houve algumas risadas pelo salão. Muito obrigada por pegarem essa chance e por serem tão amáveis comigo. Um guarda entrou, limpando a garganta para anunciar sua presença. Sinto muito, senhorita. Está quase na hora da transmissão. A equipe gostaria de checar... Fez um gesto hesitante com as mãos. Cabelo e essas coisas. Assenti. Obrigada. Estarei pronta em um momento. Após sua saída, voltei minha atenção para os rapazes. Espero que me perdoem por esse adeus coletivo. Desejo a todos vocês a melhor das sortes no futuro. Houve um coro de despedidas murmuradas à medida em que eu saí. Uma vez que estava do lado de fora das portas do salão dos homens, respirei fundo e me preparei para o que estava por vir. Você é Evelyn Shreve, e ninguém, literalmente ninguém, é tão poderoso quanto você. O palácio estava tão assustadoramente quieto sem minha mãe e suas damas andando por aí e a risada de Erin preenchendo os corredores. Não há o que evidencie tanto a presença de uma pessoa do que a ausência dela. Mantive-me erguida enquanto me dirigia até o estúdio. Alteza? Vários me cumprimentaram quando passei pela porta, fazendo reverências e saindo do meu caminho, a todo tempo evitando me olhar diretamente nos olhos. Não poderia dizer se era por falta de simpatia ou se eles já estavam sabendo. Ah! Disse ao me olhar no espelho. Minha pele está um pouco brilhante. Você poderia... Claro, Alteza. Uma garota retocou habilmente em minha pele, cobrindo-me em pó. Alisei a gola alta do meu vestido. Quando me levantara esta manhã, preto parecia apropriado, considerando o estado de espírito por todo o palácio. Mas não acertara em minha previsão. Pareço séria demais. Preocupei-me em voz alta. Não um sério respeitável, mas um sério preocupado. Está tudo errado. Você está linda, senhorita. A garota da maquiagem passou um respingo de cor em meus lábios. Como a sua mãe. Não sou como ela, lamentei. Nem um pouquinho de seu cabelo, pele ou olhos. Não é disso que falo. A garota,
Calorosa e redonda, com tufos de cachos caindo sobre sua testa, ficou ao meu lado e olhou para meu reflexo. Olhe lá, ela disse apontando para meus olhos. Não são da mesma cor, mas possuem a mesma determinação. E seus lábios, eles têm o mesmo sorriso esperançoso. Sei que você tem a coloração da sua avó, mas você é filha da sua mãe em cada detalhe. Encarei meu reflexo. Podia quase ver o que ela queria dizer. Nesse momento isolado, só conseguia me sentir uma bagunça. Obrigada, isso significa muito para mim. Estamos todos orando por ela, senhorita. Ela é durona. Ri, apesar do meu humor. Isso ela é. 2 minutos! O diretor de palco chamou. Caminhei até o cenário acarpetado, ajeitando meu vestido e cabelo. O estúdio estava mais frio do que o normal, mesmo sob as luzes, e arrepios pinicavam minha pele enquanto eu tomava meu lugar atrás do palco isolado. Gabriel, levemente informal em suas vestes, mas ainda muito elegante, me deu um sorriso simpático enquanto se aproximava. Tem certeza de que quer fazer isso? Ficaria feliz em entregar as notícias por você. Obrigada, mas acho que tenho que fazer isso sozinha. Tudo bem, então. Como ela está? Bem, até uma hora atrás. Os médicos estão deixando-a dormir para que possa se curar, mas ela parece tão maltratada. Fecho meus olhos por um momento, acalmando-me. Me desculpe, isso tem me deixado um pouco sensitiva demais, mas pelo menos estou aguentando melhor que meu pai. Ele balançou a cabeça. Não consigo imaginar alguém reagindo pior do que ele. Seu mundo inteiro girou em torno dela desde que se conheceram. Lembrei-me da noite passada, do mural de fotos no quarto em que dividiam, e analisei todos os detalhes que eles só divulgaram há pouco tempo sobre como ficaram juntos. Ainda não consegui enxergar qualquer motivo para lutar contra inúmeros obstáculos por amor, apenas para que ele, no final das contas, o deixasse tão impotente. Você esteve lá, Gabriel. Você viu a seleção deles. Engoli em seco, ainda insegura. Ela realmente funciona? Como? Ele deu de ombros. A sua é a terceira que acompanho, e não posso te dizer como ela funciona. Como um sorteio pode trazer sua alma gêmea? Mas deixe-me dizer uma coisa. Seu avô não foi exatamente um homem que eu admirava, mas ele tratava sua rainha como se ela fosse a pessoa mais importante a andar neste planeta. Onde ele era severo demais com outros, era generoso com ela. Ela teve o melhor dele. O que não posso dizer sobre... Bem, ele encontrou a mulher certa. Olhei furtivamente, curiosa sobre o que ele estava omitindo. Sabia que meu avô tinha sido um administrador bem rígido, mas parando para pensar, esse era o único aspecto dele que eu conhecia. Meu pai não falava muito sobre ele como marido ou pai, e eu sempre fora muito mais interessada em ouvir sobre minha avó. E o seu pai? Não creio que ele tivesse ideia do que estava procurando. Honestamente, não acho que sua mãe também tinha, mas ela era a pessoa perfeita para ele em todos os aspectos. Todos ao redor deles poderiam ver muito antes de eles perceberem. Sério? Perguntei. Eles não sabiam? Ele fez uma careta. Sinceramente, sua mãe era quem mais não percebia. Me lançou um olhar acusador. Um traço de família, parece. Gabriel, você é uma das pessoas para quem posso confessar isso. Não é como se eu não soubesse o que procuro. É que não estava pronta para procurar. Ah, imaginei. Mas agora estou aqui. E sozinha, receio. Se escolher passar por isso, e, após ontem, ninguém a culparia caso escolhesse... Só você pode fazer uma escolha tão importante. Assenti. Eu sei. É por isso que é tão assustador. 10 segundos! O diretor de palco chamou. Gabriel bateu levemente em meu ombro. Estou aqui de todos os modos possíveis, Alteza. Obrigada. Endireitei meus ombros na frente da câmera, tentando parecer calma quando a luz começou a piscar em vermelho.
Bom dia, povo de ilha! Eu, Princesa Eadwyn Shreve, estou aqui para transmitir alguns eventos recentes que aconteceram na família real. Devo entregar as boas notícias primeiro. Meu amado irmão, Príncipe Aaron Shreve, se casou com a Princesa Camille de Salvaterre, da França. Apesar de o momento desse casamento ser um pouco inesperado, isso de modo algum diminui nossa alegria pelo feliz casal. Espero que se unam a mim ao desejar a ambos o mais feliz dos casamentos. Fiz uma pausa. Você consegue, Eadwyn? Tratando-se das notícias mais tristes, minha mãe, America Shreve, rainha de ilha, sofreu um grave ataque cardíaco. Fiz outra pausa. Parecia que as palavras tinham criado uma barragem em minha garganta, tornando cada vez mais difícil de falar. Seu estado é crítico e ela está sob constante supervisão médica. Por favor, ore. Levei minhas mãos à boca. Eu ia chorar. Perderia o controle em rede nacional. E para somar a tudo que Aaron havia me dito sobre como as pessoas se sentiam em relação a mim, parecer fraca em público era a última coisa que eu queria. Olhei para baixo. Minha mãe precisava de mim. Meu pai precisava de mim. Talvez em escala menor, até o país precisasse de mim. Não poderia decepcioná-los. Afastando as lágrimas, continuei. Por favor, orem para que ela se recupere logo, dado que todos nós a adoramos e ainda dependemos de sua orientação. Respirei fundo. Era o único jeito de passar de um momento para o próximo. Inspire, expire. Minha mãe possui grande respeito por sua seleção, a qual, como todos sabem, levou ao casamento longo e feliz dos meus pais. Sendo assim, decidi honrar o que seria seu desejo mais profundo e continuar com a minha seleção. Devido ao estresse instaurado em nossa casa nas últimas 24 horas, acredito que o mais sábio seja reduzir meus selecionados para a elite. Meu pai reduziu seu grupo para 6 ao invés de 10 por causa de circunstâncias extenuantes. E eu fiz o mesmo. Os próximos 6 cavalheiros estão convidados a permanecerem na seleção. Sr. Gunnar Croft, Sr. Kyle Woodburn, Sr. Ian Cable, Sr. Hale Garner, Sr. Fox Wesley e Henry Jacobi. Esses nomes foram algo estranhamente reconfortante. Como se eu soubesse como eles se orgulhariam deste momento e pudesse sentir seu brilho. Mesmo que à distância. Estava quase acabando. Eles sabiam que Aaron tinha ido embora, que minha mãe poderia morrer e que minha seleção continuaria. Agora vinha uma notícia que estava apavorado de entregar. Graças a Aaron, sabia exatamente o que o meu povo pensava de mim. Que tipo de resposta receberia? Com minha mãe em estado tão delicado, meu pai, o rei Maxon Shreve, decidiu permanecer ao seu lado. Lá vai! Sendo assim, ele me nomeou regente até que se sinta apto a reivindicar seu cargo. Eu tomarei todas as decisões do país até aviso prévio. É com pesar no coração que assumo esse papel, mas me dá grande contentamento trazer qualquer paz para meus pais. Vocês receberão mais atualizações sobre todas essas questões assim que elas se tornarem disponíveis. Obrigada pelo seu tempo e tenham um bom dia. As câmeras pararam de rolar e me afastei do palco, sentando-me em um dos assentos que normalmente eram reservados para minha família. Sentia-me nauseada e teria que permanecer sentada por horas para recuperar a compostura se pensava que poderia lidar com tudo. Mas havia muito a ser feito. A primeira coisa da lista era checar meus pais mais uma vez e então partir para o trabalho. Em algum momento eu também teria que me encontrar com a elite. Quando estava prestes a sair do estúdio, parei abruptamente porque meu caminho estava bloqueado por uma fileira de cavalheiros. O primeiro rosto que vi foi o de Hale. Sua expressão se iluminou ao me estender uma flor. Para a senhorita. Olhei para a fileira e vi que todos eles tinham flores nas mãos, algumas com as raízes pendendo visivelmente. Tudo que pude presumir foi que eles tinham ouvido seus nomes do pronunciamento, saíram correndo do salão dos homens para o jardim e vieram até aqui embaixo. Seus idiotas! Suspirei. Obrigada. Peguei a flor de Hale e o abracei.
Sei que disse que era uma coisa a cada dia, ele sussurrou. Mas me avise se precisar que sejam 2, tudo bem? Abracei-o um pouco mais forte. Obrigada. Ian foi o próximo. E apesar de apenas termos nos tocado durante as fotos encenadas para nosso encontro, não pude me impedir de abraçá-lo. Tenho a sensação de que você foi coagido a isso, murmurei. Peguei a minha em um vaso no corredor. Não conte para a equipe do palácio. Bati levemente em suas costas e ele fez o mesmo comigo. Ela vai ficar bem, prometeu. Todos vocês vão. Caio tinha furado o dedo em um espinho e afastou desajeitadamente de mim a mão que sangrava quando o abracei, o que me fez rir e foi perfeito. Para sorrisos, Henry disse quando adicionei sua flor a um buquê desorganizado. Bom, respondi e ele riu de mim. Até Eric tinha pego uma flor para mim. Sorri de leve ao pegá-la. É um dente de leão, disse a ele. Ele deu de ombros. Eu sei. Alguns veem uma erva daninha, outros uma flor. Perspectiva. Envolvi meus braços ao redor dele e pude senti-lo olhando para os outros enquanto eu o segurava, parecendo desconfortável por receber o mesmo tratamento que eles. Gurner engoliu em seco, incapaz de dizer muito, mas me abraçou gentilmente antes de eu seguir para o próximo. Fox tinha 3 flores na mão. Não consegui escolher. Sorri. São todas lindas. Obrigada. O abraço de Fox foi apertado, como se precisasse do apoio mais do que os outros. O abracei enquanto olhava de volta para minha elite. Não. Todo esse processo não fazia sentido, mas eu conseguia ver como ele acontecia, como seu coração poderia rapidamente acabar envolvido ao colocar algum esforço. E era isso que agora eu esperava, que de alguma forma, trabalho e amor pudessem se unir e que no fim de tudo isso, eu pudesse estar feliz comigo mesma.